amar os inimigos. Aí complicou, né? Em Lucas 6:27 diz: Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos e façam bem para os que odeiam vocês. Desejem o bem para aqueles que os amaldiçoam e orem em favor daqueles que maltratam vocês. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. Se alguém tomar a sua capa, deixe que leve a túnica também. Dê sempre a qualquer um que lhe pedir alguma coisa e, quando alguém tirar o que é seu, não peça de volta. Façam aos outros a mesma coisa que querem que eles façam a você. Se vocês amam somente aqueles que os amam, o que é que estão fazendo demais? É verdade, é fácil amar quem a gente ama, né? Quem nos ama, né? Até as pessoas de má fama amam as pessoas que as amam. E se vocês fazem o bem somente para aqueles que lhes fazem o bem, o que é que estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama fazem isso. E se vocês emprestam somente para aqueles que vocês acham que vão lhe pagar, o que é que estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama emprestam aos que têm má fama, para receber de volta o que emprestaram. Né? É para refletir, né? Façam ao contrário. Ame os seus inimigos e façam o bem para eles. Emprestem e não esperem receber de volta o que emprestaram. E assim vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Deus Altíssimo. Faça isso porque Ele é bom também para os ingratos e maus. Tenha misericórdia dos outros, assim como o Pai de vocês tem misericórdia de vocês. É muito interessante essa parte aqui, porque muitas vezes nós somos muito cheios de justiça, né? Nós queremos decidir quem merece e quem não merece, mas na verdade ninguém merece nada. O que temos é a misericórdia de Jesus Cristo sobre nossas vidas. E aqui em Lucas, né, do 27 ao 36, ele é muito interessante você parar para refletir o que esse texto fala, mas ele vai muito mais além, né? Ele mostra aqui para nós algo que nós devemos refletir, devemos analisar. Uma época, bem no começo, quando eu comecei a minha empresa, bem no comecinho eu fornecia os meus produtos para alguns vendedores. E foi bem no começo, eu fazia pouco tempo, fazia em torno mais ou menos de um ano e pouco, no máximo 2 anos que eu tinha retornado para Cristo. E praticamente ali eu estava recém-convertido, né? Então uma pessoa pegou e me deu um prejuízo, né? Ela pegou bastante produto meu, né? E eu fui acumulando uma dívida e de repente essa pessoa parou de trabalhar com os meus produtos, né? Ele era um vendedor e essa pessoa sempre vinha com várias desculpas, várias, né, blá blá blá, na verdade, né? No fundo eu sabia que era um blá blá blá, né? Só que eu coloquei no meu coração que se eu não pressionasse, se eu não julgasse, se eu não amaldiçoasse, se eu não reclamasse, eu tinha uma convicção que em meu coração Deus iria me recompensar. E um dia essa pessoa entrou em contato comigo e falou: Juliano, eu tô ligando para dar uma explicação para você tal a respeito
da dívida que eu tenho com você, eu não esqueci. E eu sabia que essa pessoa ela tinha montado um outro negócio, né? E querendo ou não, né? O inimigo ele tentava colocar, não te pagou, mas ele montou um outro negócio, ele tem o carro dele, por que ele não vende o carro dele para te pagar? E o inimigo tentava ministrar e eu repreendia todos os dias, em todo momento eu repreendia quando esse pensamento, quando vinha em minha mente, eu repreendia, eu pensava em outra coisa e eu não alimentava esses pensamentos. E eu falei uma coisa para ele ligou para mim, conversando comigo, eu falei assim, meu amigo, eu vou falar uma coisa para você. Eu tenho a plena convicção de duas coisas. A primeira é que se você realmente não tem condição de me pagar, se realmente você se enrolou, se realmente você está sendo justo, né, comigo e com Deus, se você está falando a verdade, cara, eu tenho a plena convicção que Deus vai me abençoar, porque eu não vou brigar com você, tá? Eu não vou brigar com você. Então, por eu não brigar com você, eu tenho certeza que a minha atitude correta vai me trazer uma porta aberta, vai me deixar uma porta aberta para que Deus possa me recompensar. E esse dinheiro não vai faltar. Pelo contrário, Deus vai multiplicar esse dinheiro na minha vida. Porque eu decidi não brigar com você. Eu decidi não pecar. E eu também tenho a plena convicção que você também vai prosperar. Porque você realmente, se você está falando que é a verdade, se você realmente entrou numa dívida, eu desejo que Deus abençoe você e você prospere muito. Tá? E a segunda convicção que eu tenho é o quê? Que se você está mentindo, eu tenho uma convicção que Deus vai me abençoar do mesmo jeito, porque eu não vou brigar com você. Mas se você está mentindo e você está agindo de má fé, cara, infelizmente existe a lei da semeadura. Tudo aquilo que você planta, você vai colher. O que você não quer para a minha vida, tá? O que você não quer para a sua vida, você não pode querer para a minha vida. Então, tudo que você plantar, você vai colher. Então, eu desejo, eu oro a Deus que realmente isso seja verdade. Não quero o teu mal, eu não quero que você se dê mal na sua vida, mas pelo contrário, eu quero que Deus te abençoe, eu quero que Deus te prospere. E se você não tem um dinheiro para pagar, cara, tranquilo, fique em paz. Eu só espero que seja verdade, por seu próprio bem, porque infelizmente, cara, isso é uma verdade. A gente colhe aquilo que a gente planta. Então que Deus tenha misericórdia da sua vida, cara. E que Deus te multiplique, te abençoe. E desejei muitas coisas boas para ele. E eu descansei em Deus. Mas em momento nenhum eu desejei o mal para ele. E não deu outra. Deus me abençoou, me prosperou. Deus me deu paz. Em tudo na sua vida você tem que entender uma coisa. Tudo que você decide fazer, em questão de relacionamento, em questão de brigas, em questão de desavença, a primeira atitude, o primeiro passo, você tem que agir com o seu livre-arbítrio, você tem que querer. Você não vai sentir vontade. Em primeiro momento, ali naquele instante ali, eu não senti vontade. Eu decidi colocar isso no meu coração. Eu falei, Pai, eu abençoo essa pessoa. Eu desejo que ele prospere. Eu não quero ter nenhum sentimento de mágoa, de rancor. Eu não quero cobrar, eu não quero brigar. Eu quero entregar nas suas mãos e descansar. Mas aquilo não era o que eu estava sentindo, era o que eu queria, o que eu decidi. Com a sabedoria que Deus me deu, eu entendi que se eu acredito e se você acredita, é isso mesmo, presta atenção, você tem que dimensionar esse Deus que você fala que acredita. Você tem que fazer uma autoavaliação para ver se você realmente acredita nesse Deus. Porque eu falei ali comigo mesmo, eu acredito num Deus todo-poderoso. Eu acredito que existe um Deus poderoso que me vê,
que sabe quem eu sou, que está vendo toda a situação. Aí eu comecei a imaginar esse Deus vendo essa situação e eu comecei a imaginar qual atitude correta eu deveria tomar. E a atitude correta é do quê? Não brigar, não pecar. Ah, mas daí vinha aquele pensamento, mas você vai se dar onde você não é tonto. Você é cristão, mas você não é tonto. Sabe? Pensamento maligno, pensamento que não vem de Deus. Nós devemos assumir o dolo, porque quando você assume o dolo, Deus te recompensa. Quando você decide, você escolhe não brigar, quando você escolhe amar, quando você escolhe perdoar, quando você escolhe abrir mão daquilo que é teu para não causar nenhum tipo de briga, nenhum tipo de desavença com uma pessoa, Deus fala assim, opa, aí sim. Esse é meu filho querido. Pensa o seguinte, você tem dois filhos. Você tem o Pedrinho e a Maria. Ok. O Pedrinho vai lá, pega a boneca da Maria e estraga. Tá? Pensa aí, você tem dois filhos. O Pedrinho estragou a boneca da Maria. Só que a Maria não reclamou. Só que por acaso você viu o Pedrinho fazendo isso. E você ficou só reparando na Maria. A Maria foi, pegou a bonequinha dela, abriu a gaveta dela, guardou. E você ficou esperando a Maria chegar em você para reclamar, para falar mal do Pedrinho, para resmungar. E a Maria não falou nada. E você vê a Maria tratando bem o Pedrinho. Mesmo depois da maldade do Pedrinho, ter quebrado a boneca dela, você vê a Maria tentando agradar o Pedrinho. E aquilo vai te incomodando. Só de você imaginar isso, pensa assim, aí vai imaginando a cena. E a Maria tenta ali conversar com o Pedrinho, brincar com o Pedrinho, e o Pedrinho ainda continua às vezes muito malvado com a Maria, e a Maria às vezes se afasta para não brigar. Aí você, de repente, vai lá na gaveta da Maria, e você chega assim, pega a boneca, aí você pega assim, pergunta para Maria, fala assim, Maria, por que você não me falou que o Pedrinho fez isso com a sua boneca? Aí Maria olha para você, não papai, não tem problema. Não papai, era já uma boneca velha. Mas você gostava dessa boneca, Maria? Por que você não falou para mim que o Pedrinho fez isso com você? Não papai, não esquece, deixa para lá. Não, eu vou brigar com o Pedrinho. A Maria fala, não pai, por favor pai. Perdoa o Pedrinho. Perdoa ele. Ele não fez por mal. Você imagina você tendo dois filhos e tendo uma filha como a Maria, tratando aquela desavença, aquela maldade do Pedrinho, ela tratando com amor, ternura, pedindo para que o pai não castigasse o Pedrinho, não castigasse o irmão, porque ela resolveu amar, ela resolveu ser generosa. Cara, você como pai, o que você faria? Eu falar, Maria, é o seguinte, vem cá, minha filha, como que você pode ser tão amorosa desse jeito? Não, eu vou levar você no shopping, Maria, você vai no shopping, você vai escolher 10 bonecas. Você vai escolher a boneca mais linda porque você agiu da melhor forma. Então é assim que Deus vai agir com você. A partir do momento que você decide perdoar uma dívida, quando você decide perdoar uma ofensa, você tem que compreender que existe um Deus que cuida de você, você tem que compreender que existe um Deus que está vendo toda a situação. Ele não vai deixar você desamparado, ele não vai deixar você abandonado, porque é Deus que vai justificar, é Deus que vai te suprir naquilo que você necessita. Você nunca vai perder. Toda vez que você tomar uma atitude correta, mesmo sendo injustiçado, a Bíblia fala que os humilhados serão exaltados, que a terra pertence aos mansos, àqueles que não falam o que acha. Mas não é algo, muitas vezes, não é algo que você vai sentir. Às vezes você não vai sentir, você vai decidir fazer. E depois que você consegue tomar essa decisão, aí sim o Espírito Santo vem e te traz a paz. Quando eu decidi não brigar com esse rapaz, até o momento que eu conversei com ele, eu estava com o coração bem apertado, mas eu
firme na minha decisão, não vou brigar com ele. Só que depois que eu tive essa conversa, eu abençoei a vida dele e liberei perdão e falei, cara, você fica tranquilo, se um dia você tiver dinheiro para me pagar, você me paga, se não tiver, cara, fica tranquilo, não esquenta. Deus está no controle das coisas. Aí sim, Deus me trouxe paz, Deus me trouxe refrigério e graças a Deus, desde esse dia eu comecei a aplicar isso na minha vida, sabe? Outro dia eu entrei dentro do estacionamento de um prédio, bem nessa época, né? Nessa época, isso já faz alguns anos atrás, eu acredito que faz já uns 4 anos atrás. Eu entrei no meu prédio, né, era um estacionamento subterrâneo, e quando eu passei numa poça de água, eu acelerei e o pneu deslizou, e lá tinha um limite de velocidade de 20 quilômetros por hora. Só que com aquele barulho deu uma impressão que o carro estava, tipo assim, uma velocidade acima desses 20 quilômetros por hora, dentro do estacionamento. Uma mulher gritou, falou assim, ei, deu um grito, né? Tem criança aqui e tal, não sei o que. E eu tava com o vidro fechado, tentei cumprimentar e tal. E eu entrei e tal, estacionei o meu carro, saí, deixei do meu carro. E quando eu saí, eu tentei ir atrás dela para falar com ela. E ela subiu, pegou o elevador, subiu, eu fui pro meu apartamento. Só que ela deu um grito muito alto que aquilo ali me gerou uma irritação, né? Me deu uma certa raiva naquele momento, ira naquele momento. E eu subi, fui pro meu apartamento e algo pegou, eu não sei o que eu tive que fazer, eu desci do meu apartamento e voltei para a garagem. Quando eu olhei, eu vi, era longe a garagem, né? Eu fui andando, eu vi ela e o marido dela e o síndico. E ela gesticulando, o marido dela falando, não sei o quê. E naquele momento, quando eu vi aquilo, me trouxe uma ira, assim, eu falei, se você, eu vou chegar lá e eu já imaginei um monte de coisa que eu ia falar para ela. E eu fui caminhando e eu tinha minha razão, porque eu não corri, eu não passei, foi apenas o barulho e eu ia chegar lá e eu pensei assim, eu vou explicar e ai dela se ela querer questionar, eu vou perguntar para ela se ela tem um medidor de velocidade para me acusar e não sei o que, não sei o que. Mas no meio do caminho, eu falei assim, fiz uma pergunta, tá, mas qual é a minha melhor atitude? O que vai causar uma mudança? O que vai trazer paz? O que vai trazer conforto? E naquele momento ali, em questão de segundos, assim, eu fui mudando os meus pensamentos e eu fui me aproximando deles. E quando eu cheguei perto deles, eu cheguei, boa tarde, tudo bem? O que aconteceu? Ela chegou bem agressiva. Como que você pode entrar numa velocidade dessa? Tem criança que não sei o que, que não sei o que. Eu vou assim, me perdoa. Você tem razão. Eu não deveria ter feito uma coisa dessa. Onde eu estava com a minha cabeça? Eu tenho um filho pequeno, eu também não gostaria que uma pessoa entrasse em alta velocidade, e se isso aconteceu, se eu estava em cima do limite de velocidade, eu peço perdão para você, nunca mais isso vai acontecer, me perdoa. Por favor, me perdoa. Você, olha, síndico, ela está 100%. Olha, olhei pro marido dela e falei assim, o senhor também me perdoa. Era um cara bem grandão, mas eu não fiz por medo não, tá? Eu fiz porque eu decidi escolher a melhor forma, o que realmente ia trazer resultado. E eu pedi perdão para eles, eu pedi desculpa, falei que não ia acontecer mais. Quando eu terminei, eles olharam para mim. Aí eu falei assim, você me perdoa? Aí eles olharam para mim, não, e virou as costas, eles gaguejaram, não conseguiu falar nada com nada, virou as costas, o marido dela falou assim, desculpa, e foi embora, sem ter palavras para falar, ficou somente eu, o síndico. O síndico falou, não, tranquilo, tal, e o síndico, ele acabou, tipo assim, olhando na minha pessoa, uma pessoa de caráter, uma pessoa que evitou uma confusão e fez grande diferença. Foi uma atitude correta. Foi uma atitude que eu tomei ali que fez toda a diferença. E aí eu falo para você, como você tem tratado as pessoas que estão próximas a você? Às vezes
Às vezes você fala alguma coisa para sua esposa, você fala alguma coisa para o seu marido. As palavras que você usa, você está usando para deixar ele mais irritado ou você está usando palavras que vai mudar o coração dele? Você pode fazer toda a diferença apenas pelo modo que você fala. Se você pede algo com mais... Se o seu marido fala de uma maneira mais grosseira, ou sua esposa fala de uma maneira mais grosseira, como que você vai abordar ela? É que você é um grosso, você é uma grossa, olha o jeito que você fala comigo, precisa falar desse jeito, e não sei o quê. Isso não vai trazer mudança. Agora, se você olhar e falar assim, por que você não... Você podia falar assim, ó. Aí você fala de uma maneira mais amorosa, tal, você começa a sentir como que você vai falar com essa pessoa que você convive, a maneira que você vai constranger ela em amor. Eu vou falar algumas coisas, às vezes minha esposa ela estava meio nervosa e às vezes eu perguntava alguma coisa para ela assim, e ela pegava, me dava aquela resposta, eu falava assim, então, né? Seria tão mais amorosa se você falasse assim, não, amor, assim, assim, assado. Seria tão mais gostoso a nossa conversa, a gente não precisa brigar. Na hora, muitas vezes ela ficava quieta, às vezes ela ficava vermelha, mas eu constrangia ela em amor. Eu falava de como ela poderia usar a sabedoria dela para mudar a situação. Às vezes, eu já citei isso em outro vídeo, às vezes você briga, às vezes por causa de toalha. Vamos pensar aqui, ó, imagina o seguinte, se você reclama que seu marido deixa a toalha jogada, não estende a toalha. Aí você chega, nossa, todo dia eu peço para você estender essa toalha, por que você não estende essa toalha? Isso aqui, e fala um monte de besteira. Aquilo não vai gerar mudança, aquilo vai gerar raiva, briga, incômodo, um ambiente pesado, tudo fica pesado. Né? Para perceber quando você fala desse jeito, quando você fala com grosseria, o ambiente fica pesado. As crianças, as pessoas, os animais, tudo começa a ficar... As pessoas começam a ficar irritadas, contagia o ambiente. Agora você imagina se você chegar assim e fosse, ô amor, ó, eu vou colocar a toalha aqui, mas da próxima vez, bem, por favor, estende ela aqui, aí ela fica sequinha, daí eu não preciso lavar ela, porque... Deixando assim ela fica fedida, tal. Sabe? Olha a diferença. Eu aposto que às vezes, por mais que a pessoa fique quieta, mas a pessoa vai falar, nossa, era melhor ter levado um tapa na cara. Era melhor ter levado um soco. Às vezes, onde você convive no seu trabalho, na sua igreja, na sua célula, você teve uma discussão com alguém, você teve uma desavença, você fala assim, não. Eu só vou cumprimentar, mas conviver eu não convivo mais. Mas vem cá, no céu você tem que conviver. Não importa quantas vezes você vai ter que perdoar, 70 vezes 7 ou 700 vezes, não importa. Você, se Deus colocar que você tem que conviver com essa pessoa, se é uma pessoa que faz parte de amigos e amigos, você não pode... Se você perdoou, você convive. Você tem que aprender o quê? Conviver com os erros das pessoas, com as falhas das pessoas. Você tem que... Existia um amigo meu, um líder meu, bem no começo, quando eu retornei para a igreja, para o corpo de Cristo, esse líder ele falava assim, ele falava assim, amados, se você não gosta de uma pessoa, tenta reparar naquilo que você mais gosta. Nem que seja a maneira que ela amarra o cadarço o cadarço do tênis. Ou o penteado dela. Ou o sorriso. Ache alguma coisa que você goste nela. E firme nisso. Fica firmado naquilo que você... Sempre alguém vai ter alguma coisa de bom. Sempre alguém vai ter algo de valor. Então, olhe naquilo que é bom nessa pessoa. Foque naquilo que é bom. Fica firmado naquilo que é bom. Procure coisas boas nas pessoas. Porque se você for procurar coisas ruins, você vai achar muitas coisas. E se você é uma pessoa que tem Cristo, se você é uma pessoa que tem o Espírito Santo, você tem que conviver com essas pessoas. Mas eu te convido, sabe o quê? A ser inteligente. Sabe? Eu acredito assim que muitas vezes
Assim, pessoas pedem assim, falam assim, pai, por favor, traga paz no meu casamento. Só que às vezes você está brigando por algo muito simples. Aí Deus fala, mas você usa toda a sua inteligência para maquinar tantas coisas, para maquinar coisas boas, para maquinar coisas más, para maquinar estratégia de como você vai se dar bem no trabalho, como você vai suportar o seu patrão, como você vai suportar lá aquele chefe seu de equipe. E agora dentro da sua casa, você não vai ter sabedoria para falar de uma maneira mais inteligente? Você não vai ter sabedoria para ficar um pouquinho mais com a boquinha fechada, reclamar menos, murmurar menos? Precisa descer uma luz do céu e vir e chegar uma voz falar: olha, acalma seu coração. Não precisa. Deus, ele é um Deus que ele fala, com certeza ele fala. Deus é o Deus que faz milagre, mas para você ter paz no seu casamento, você não precisa de um milagre. É só usar. Você tem um milagre. Sabe qual que é o milagre que você tem? Inteligência. Deus te deu inteligência. E você usa a sua cabeça para muitas coisas. Não usa? Com certeza você usa. Então usa a sua inteligência para saber o que você vai falar para a pessoa que você ama. Para saber como que você vai tratar seu filho. Você sabia que você pode causar uma crença limitante no seu filho, porque você às vezes não sabe falar com ele? Sabia quando você chama seu filho de burro, você está criando uma maldição na vida dele, criando uma crença que vai limitar o futuro do seu filho? Sabia que quando você coloca na sua cabeça, olha, dinheiro não traz felicidade, dinheiro não é tudo na vida, olha, dinheiro é isso aqui, dinheiro é sujo. Você não tem que, não é isso que você tem que enfiar na sua cabeça do seu filho. Você tem que mostrar o quê? Que dinheiro é um bom servo, que dinheiro não está acima de Deus, que dinheiro não está acima de pessoas. Que dinheiro, ele serve, sabe para quê? Para você ganhar bastante dinheiro para ajudar o necessitado, para ajudar o reino de Deus. É isso que você tem que colocar no seu filho. Você tem que colocar na cabeça do seu filho e falar assim, filho, você é inteligente, mas você tem que se esforçar mais. Deus te deu inteligência, você é amado, papai te ama, mamãe te ama. Filho, como você é inteligente, filho, como você é inteligente, filho, você é capacitado, filho, você consegue, filho, você é precioso, você é amado. Filho, é isso que você tem que encher a cabeça do seu filho. Não chamar ele de burro, de imprestável, de idiota. Eu não quero colocar aqui outras palavras, mas você nunca pode falar pro seu filho, você não presta para nada. Se você fala essas coisas pro seu filho, ou se você fala pro seu esposo, pra sua esposa, você tem que parar com isso. Você está amaldiçoando a sua família. E qualquer outra pessoa que você falar também, você está amaldiçoando. Quando você não gosta de uma pessoa, quando você fala mal dessa pessoa, você tá trazendo coisas ruins para dentro do seu coração, para dentro da sua vida, e você está totalmente fora da vontade do Senhor. E você depois fala assim, nossa, a minha vida, nossa, eu tô certinho, né? Perante Deus. A minha vida, nossa, eu não preciso nem... É pouca coisa que eu tenho que mudar na minha vida. Aí a fofoca está na sua vida, a raiva está na sua vida, né? Você não para pensar que às vezes a inveja está na sua vida, porque às vezes você não fica... Sabe aquelas pessoas que você não gosta? Sabe quando você faz essa reflexão? Para pensar realmente o que está lá dentro. Existe o nosso pensamento superficial e existe aqueles nossos pensamentos que são fixos. Aquele pensamento fixo é o quê? É aquilo que realmente determina as suas ações, aquilo que você realmente acha. Então, para fazer uma autoanálise para ver se aquelas pessoas que você não gosta, quando elas se dão bem na vida, quando compra um carro novo, quando está num restaurante bom, se você sente muita alegria. Eu acredito que muitas vezes você não vai sentir alegria, mas eu quero que você saiba que isso é um tipo de sentimento de inveja. Existem graus, alguns níveis de inveja. Tá? Esse é um nível mais raso, superficial, que está muitas vezes no ser humano, na carne, assim como a ira, assim como como desejo
principalmente nos homens, aquele desejo malicioso que vem na cabeça do homem quando ele vê uma mulher e ele tem que brigar com aquilo constantemente, repreender, tem que criar estratégia, não olhar, porque se o homem ele fica olhando, ele está dando brecha, e cada vez quanto mais ele olhar, mais ele vai sentir desejos, mais a cabeça dele vai ficar poluída. E também a inveja, quando você não se sente bem, feliz com a alegria de algumas pessoas, você tem que tomar cuidado para não deixar que isso cresça ao ponto de você daí não desejar o bem para essa pessoa. Vou dar um exemplo melhor. Quando chegar esse sentimento, quando uma pessoa se dá bem na vida e você não se sente bem, aí você fala, opa, você tem que fazer, por que eu não estou bem com a alegria dessa pessoa? Porque eu não estou bem com o que essa pessoa conquistou. Pai, eu repreendo esse sentimento em meu coração. Pai, eu abençoo essa pessoa e que ela possa conquistar muito e muito e muito mais. Eu abençoo essa pessoa e decido abençoar essa pessoa de todo o meu coração. Às vezes você não vai sentir vontade, mas você vai decidir. Às vezes se você pede para Deus, Pai, me faça perdoar aquela pessoa, eu quero te dizer uma coisa, você tem que decidir perdoar primeiro. Você tem que usar o livre-arbítrio e falar, eu perdoo essa pessoa. Eu perdoo essa pessoa e eu decido perdoar, e aí depois Deus começa a trabalhar o seu coração e ele vai tirar toda a amargura, todo o rancor. Então pare para pensar nisso. Tá? Pare para pensar nisso. Comece a pensar que Deus ele quer o melhor para a sua vida. Só que o que Deus ele mais... Você pega a Bíblia, do começo ao fim. Deus ama pessoas. Né? A Bíblia fala que, como que é? Tive fome e me deu de comer. Tive frio e você me deu, um cobertorzinho, uma blusinha. Aí, Jesus falando, né? Que ele teve fome e deram de comer. Mas daí ele fala assim, mas como, Jesus? Quando você teve fome? Quando você teve frio? Né? Quando fizemos isso para o Senhor? Toda vez que você faz isso para os meus filhinhos, quando você dá de comer para os meus filhinhos, tanto para os bons quanto para os ruins, porque a Bíblia fala que Deus é bom tanto para os ingratos e maus. Então, quando você faz isso para os filhos, para o próximo, tanto para os bons como para os maus, você está fazendo diretamente para Deus. Então, para pensar. O mais importante, sabe que o cristão tem que aprender? A controlar os seus pensamentos. A boca fala o que o coração está cheio, mas o coração é só um símbolo. O coração não pensa, o coração não tem sentimento, não é esse coração. Porque se esse coração tivesse algum sentimento, porque as pessoas falam assim, Pai, tira esse ódio do meu coração. Não é coração, é o modo de falar. É na cabeça, está no seu inconsciente, está no seu consciente, está em tudo. Às vezes a raiva daquela pessoa está na sua cabeça. Então você fala assim, Pai, tira essa raiva da minha cabeça, mas Deus te deu o livre-arbítrio para você controlar os seus pensamentos, para você pensar coisas diferentes. Então o cristão ele tem que pensar o seguinte, você consegue, Deus te deu inteligência, Deus te deu sabedoria para que você decida a ter pensamentos bons, decida escolher amar as pessoas, você tem que escolher perdoar, ok? Porque quando a gente fala assim, tira do meu coração, dá a impressão que é só, tem que chegar uma luz, entrar dentro de você, tem que chegar uma voz, assim, sentir um arrepio para tirar esse ódio do seu coração. Mas não, é você que tem que escolher, Deus ele vai te ajudar. Mas primeiro você tem que falar, não, eu tiro, eu decido perdoar. Porque se fosse caso ao contrário, se ficasse só no coração, quando uma pessoa se uma pessoa receber um transplante de coração, vamos supor, eu preciso de um transplante de coração. Aí eu peguei um coração de outra pessoa, coloquei no meu, pronto, eu teria a raiva que ela tem, eu teria a paixão que ela tem, o amor, eu ia me apaixonar pela mulher do cara. Não tem lógica, né? Então,
Quando a Bíblia fala assim, ó, que a boca fala o que o coração está cheio, você tem que entender o seguinte: a boca fala o que está nos seus pensamentos, o que está dentro da sua cabeça. Aquilo que você fica pensando, os pensamentos fixos é o que sai da boca. Tudo que você pensa é o que você solta. Tudo que sai, as suas atitudes, as suas ações, reações, não tem como, não é impossível você, para você ser alegre, você tem que ter antes o quê? Primeiro vem pensamentos de alegria. Vem pensamentos de coisas boas, aí você se sente alegre. Para você sentir muita raiva, o que vem antes da raiva? Vem o quê? Pensamentos de raiva. Você começa a criar aquela mágoa. A pessoa te ofende, aí você fica gerando aquela ofensa, aquela mágoa, e vai gerando na sua cabeça, vai enchendo o seu coração, que está aqui, ó, vai enchendo. Aí você o quê? Você vai soltar raiva, você vai ter raiva. Então, para você ter raiva, você tem que ter pensamentos de raiva. Uma traição, um adultério. Primeiro começa o quê? No pensamento. Você começa a desejar, você começa a encher o seu coração de adultério, de desejos. Daí daqui a pouco ele se torna numa ação, numa atitude, no ato. Aí você vai e acaba caindo em adultério. O roubo. Você começa a maquinar um roubo. Você começa a pensar como que eu vou roubar. Eu vou roubar. E daqui a pouco você cometeu o roubo. Tudo começa aqui. Então, o cristão tem que pensar o seguinte: nós somos imagem e semelhança de Cristo. Nós temos o livre arbítrio de decidir. Nós somos um ser criado por Deus que temos inteligência. E você e eu, nós temos que usar a nossa inteligência para o reino de Deus, para tomar as nossas decisões, para escolher, decidir amar. Você acredita em Deus? Eu encerro aqui com essa pergunta. Você acredita em Deus? Se você acredita em Deus, você acredita na Bíblia. Se você acredita na Bíblia, você acredita que existe um céu e um inferno. E se você acredita no céu e no inferno, você acredita que ou você vai para o céu ou você vai para o inferno. E lá no céu, você vai ter que conviver com pessoas. Você vai ter que conviver. Então, decida perdoar. Você tem que decidir. Primeiro, é uma escolha, não é um sentimento. Tá bom? Deus abençoe. Deus te capacite. Que Deus te possa abrir os seus olhos, peça entendimento, ore a Deus, para que Deus derrame sobre você entendimento, sabedoria e discernimento, para que você possa enxergar aquilo que você anda pensando. Pare para pensar em tudo aquilo que você anda pensando, aqueles pensamentos que estão fixos na sua cabeça, o que está dentro do seu coração. A boca fala, o coração está cheio, não é? Então eu desejo isso e peço em nome do Senhor Jesus Cristo que você abra os seus olhos espirituais, que você abra o seu pensamento, que você consiga enxergar a verdade. A verdade, não aquilo que você acha que é verdade, a verdade, tá bom? Deus abençoe, fique com Deus.